Fala pessoal, Breno aqui da ECS Construtora. No vídeo de hoje vamos trazer um pouco mais sobre financiamento habitacional de uma forma totalmente diferente de tudo que a gente já fez, dos conteúdos que a gente sempre grava, que é algo explicativo sobre financiamento habitacional. Eu vou deixar cada um aqui se apresentar e falar o que cada um faz. Eu sou a Marina, sou do correspondente Cairós, correspondente Caixa. Eu sou responsável pelos financiamento habitacional. Eu sou a Mariane, do correspondente Cairós também. Eu faço a parte também do financiamento imobiliário e a parte da finalização de obra. Eu sou a Renata, trabalho aqui na ECEST e sou responsável por todo o contato com o cliente, desde fazer uma simulação, o início de corro e acompanho todo o processo também, então posso da Cairós. Eu sou o Guilherme, sou sócio proprietário aqui da ECEST, sou engenheiro civil, sou responsável do setor de obras, orçamentos, cronogramas de obra, todo o planejamento de obra é a minha parte, eu que faço. E eu já me apresentei, sou o Breno, sócio do Guilherme aqui na ECEST, cuido da parte de RH, financeiro e também auxilio com os clientes, né, na parte do financiamento habitacional. E separamos aqui, como eu já tinha falado, as perguntas e eu vou deixar a Renata fazer a primeira pergunta. Esqueci de falar que você é o Globo. Bom, os clientes sempre têm muitas dúvidas, né, sobre o nosso trabalho, sobre o financiamento caixa. Geralmente acham que é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, e não é. Queria começar perguntando quais são os benefícios de financiar pela Caixa. Tá, a taxa de juros, né, e a facilidade na aprovação do crédito. Certo, mas deixa eu perguntar para vocês. E esse processo todo da Caixa, documental, não de engenharia, ele é muito burocrático para conseguir uma aprovação na Caixa? Não, não é. É super fácil, super simples de conseguir um financiamento hoje, né? Antigamente era complicado, hoje já não é mais. É bem prático. É rápido, né? Todo o processo, desde a Renata fazer a simulação, levar o cliente para vocês, e vocês fazerem a análise de crédito, e as devolutivas que eu acompanho com os clientes é sempre muito rápido, né, Renata? E sobre o financiamento, vamos dizer assim, tem diferença do financiamento quando a pessoa tem o terreno e quando ela não tem, que ela financia o terreno mais a construção? Tem sim. Tem o cliente que tem o terreno, né, que ele vai adquirir o financiamento somente para construção, e tem aquele cliente que não tem o terreno, que é para aquisição do terreno e construção. Daí a Caixa financia tanto o lote como a construção também. E quando o cliente já tem o lote, a Caixa vai financiar a construção. E o lote pode ser a entrada. Certo. Existe a diferença quando o cliente ele tem o terreno e quando ele não tem. Quando é financiamento Minha Casa Minha Vida e quando é um SBPE. Qual é a diferença de quando é um Minha Casa Minha Vida, por exemplo? O terreno ele entra como para a Caixa? O cliente tem que pagar a entrada? O terreno é a entrada? Como é que funciona? O terreno é a entrada. Certo. Para o cliente agora. Isso tanto para o Minha Casa Minha Vida quanto para o SBPE? Agora sim, tanto Minha Casa Minha Vida como o SBPE. Nas duas modalidades. Antigamente não, era só para o SBPE que poderia ser usado como entrada. Então, como as normas elas mudam muito rápido, essa é uma das maiores dificuldades, porque quem tinha informação que antes só o SBPE que aceitava isso, hoje já... Mudou. Mudou. Antigamente, Sim, agora você pode colocar ele ali como entrada. Uma pergunta também muito importante, uma informação, na verdade, é de pessoas que já financiaram com a loteadora, né? É informar isso que a Caixa, ela quita. Quita isso. Uhum. Então a pessoa não vai ficar amarrada, né, ao finalizar aquele financiamento com a loteadora para tentar um financiamento. Ele pode tentar direto já o terreno em construção para a Caixa vir a quitar o terreno dele. Sim, e a Caixa vai quitar o saldo do devedor que está ali com a loteadora. Isso é um caso que a gente já pegou vários aqui na construtora, que é o cliente ele financiar com a loteadora o terreno e a parcela começar a subir. Começou com R$1.000, daqui a pouco 1.200, 1.500,
E subiu tanto o valor da parcela do terreno que começa a ser inviável e o cliente acaba querendo devolver. A gente entra com o processo do financiamento, a Caixa quita o terreno, né, com a loteadora e fica só dentro de um financiamento só. E libera o dinheiro para construção. Fica com uma parcela e com a casa, né? Porque até então só tá com o lote, né? Exato. Parcela somente. Isso. E com a casa depois, né? Finalizada. Então, é muito positivo. E, assim, vamos lá. A gente falou sobre o Minha Casa Minha Vida e falamos um pouco sobre o SBPE. Mas, hoje, quais são as modalidades que tem de financiamento Caixa? Hoje temos o Minha Casa Minha Vida faixa 1, Minha Casa Minha Vida faixa 3, o SBPE e o Procotista que voltou faz uns 30 dias? Uns 30 dias. Que é muito boa também, a taxa de juros é bem baixinha. E quais são as modalidades que a Caixa financia hoje, Marina? A Caixa financia o Minha Casa Minha Vida faixa 2, o Minha Casa Minha Vida faixa 3, o SBPE e o Procotista que voltou faz uns 30 dias. Acho interessante a gente frisar também que o Minha Casa Minha Vida, muitas pessoas têm dúvida, acham que ele é um valor, hoje 190 mil, que só existe essa modalidade. Não, né? O Caixa 3 está aí, até 350 mil. Então, o cliente Renda consegue, até R$ 8.000, até, né? O teto de 8 mil. consegue um valor maior Aham. do Minha Casa Minha Vida. Sim, O Procotista é 500 mil. até 500 mil. E o SBPE que tem aquela flexibilidade de, não, quero financiar 800, quero financiar 1 milhão. Até 1,5 milhão agora. Aham. É bem bacana. E o imóvel pronto, Marina, a Caixa financia também ou não? Financia sim. Imóvel pronto novo e usado. No Minha Casa Minha Vida, os clientes têm bastante dúvida no subsídio. Todo mundo quer ganhar o subsídio, na verdade, né? E ele é variável, né? Ele não é um valor fixo e ele é somente para o faixa 2, que é a modalidade que Até vai 190, né? E a renda, quanto menor, ganha mais subsídio e o dependente também. Conta bastante na hora ali do sistema fazer o cálculo do subsídio. E é de simulação para simulação, né? É de cliente para cliente, né? Porque vai depender do dependente, vai depender da renda do cliente, né? E só que o imóvel é até 190. Os faixa 3, nenhum ganha subsídio. Show. E as taxas de juro, como é que estão hoje em dia? Tá legal, não tá? Isso para Minha Casa Minha Vida. Está ótima, a partir de 4,25 ao ano. Daí vai depender também da renda do cliente. Quanto maior a renda, daí vai subindo as taxas de juros também. Entendi. Essa também é uma questão que às vezes o pessoal tem dúvida com a gente. Porque eles tentam ter a menor taxa de juros e o maior subsídio. Mas daí às vezes acaba não encaixando no valor. Porque tem cliente que ele tem a flexibilidade de declarar mais de um valor. E conforme a gente vai subindo o valor da renda para financiar Vai mais, perdendo o vai perdendo o subsídio. subsídio e perde da melhor taxa de juros. Então, assim, tem que ser analisado e tem que ver realmente o que cabe no bolso e qual é a realidade daquela família, né? Sim, e é sempre a renda bruta que é a base ali para o cálculo do subsídio. Sim, e tem um valor máximo para financiar no SBP, acho que é o SBPE, né, que teria um valor máximo hoje, e Minha Casa Minha Vida também. Minha Casa Minha Vida tem um mínimo, né? Tem um que mínimo é que é 50 mil. o SBPE é 80. E daí a cota de financiamento no Minha Casa Minha Vida é 80%. 80%. É aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio. Então, a Caixa financia até 80%, o restante é a entrada de recurso próprio. Isso Ou o fundo mesmo. de garantia também, que pode O ser fundo usado de, na entrada. o fundo de garantia pode ser usado na entrada. Ou também aquela parcela que eles pagaram ali do lote que foi financiada pela loteadora, né? Pode usar ali também para bater na entrada. Que é aqueles ajustes que a gente faz ali dos lotes, sabe? Em questão do lote, né, dele ser financiado pela loteadora, bem importante passar para a gente, né, próximo da gente montar a finalização do processo, é o saldo devedor. Porque o sistema vai pagar o que for passado ali para a gente. Então, às vezes falta, daí o cliente não quer pagar, aí entra, né, no conflito ali com a loteadora. Então, é bastante importante as informações baterem, né, tanto da loteadora vir certo e o cliente passar para a gente. Porque esse contato, né, da loteadora, o cliente e a loteadora, né, pra gente vem, né, a gente tem contato com todos, mas a questão do saldo devedor tem que vir certinho, porque daí a gente consegue abater o que ele já pagou, né, pro lote da entrada e pagar certinho o saldo devedor. Porque vai ter que estar no contrato, e o contrato vai ser feito antes de quitar, então é um negócio bem complicado. Vamos lá, e com relação ao fundo de garantia, a gente sabe que dá para usar o fundo de garantia no valor da entrada. Dá para diminuir, você abater toda aquela reserva na entrada do financiamento. Mas e quem já construiu, quem já finalizou sua casa,
ela consegue usar a reserva do fundo de garantia para ir quitando o saldo devedor? Consegue. Ela pode usar o fundo de garantia 2 anos após a primeira utilização, né? Depois da data da assinatura do contrato. Então, assinou o contrato, depois de 2 anos ela pode usar. Ela pode usar para amortizar as parcelas finais ou para reduzir o valor da parcela também pode. Então, ela tem duas modalidades para usar. Certo. E tem alguma restrição para o uso do fundo de garantia no financiamento? Se ele já utilizou o fundo de garantia na compra de algum imóvel, ele não pode utilizar. E no SBPE dá para usar o fundo de garantia também? Dá para usar. Também. Uhum, sim. Que legal. Aí vocês citaram que não pode usar o fundo de garantia para compra. Mas no caso assim, eu, um exemplo, comprei um imóvel com fundo de garantia a primeira vez, não posso comprar a segunda, mas eu posso amortizar com fundo de garantia? O segundo imóvel não. Não pode amortizar mais, Não, então o fundo de garantia não posso utilizar. Não. Interessante, bom saber. Você vê, a gente mesmo estando na área, sendo especialista nisso, sempre tem Muita coisa E passa tem uma situação despercebida. assim também. Você comprou um imóvel aqui em Itapeva pelo FGTS, belezinha, quitou esse imóvel. Daí você vai embora para Sorocaba. E lá você está morando lá ou está trabalhando. Daí você pode usar lá para comprar um imóvel financiado pelo FGTS, usando o FGTS, pela distância que tem entre Itapeva e Sorocaba. Daí daria. Seria uma regra que tem no normativo do FGTS. Como que chama o limite? Eu esqueci. Eles falam como é limite de município. Então, até 200, 250. Tem uma quilometragem. Tem uma Isso. quilometragem. Daí tem que pegar o Certo. mapa lá, A né? gente Pra ver pega o certinho. mapa, a gente pega o mapa para ver se dá certo. Se dá, o cliente consegue. Entendi, bacana. E esse é um caso que já aconteceu com a gente, né? A pessoa que trabalha fora, às vezes tem uma reserva boa de fundo de garantia, está contando com isso para comprar um imóvel aqui em Itapeva e acaba não conseguindo porque não dá para usar o fundo de garantia lá do trabalho para cá. Então vamos lá, o passo a passo do processo, né? Acredito que o primeiro contato do cliente é para entender mesmo, tirar as dúvidas. Sim, fazer a simulação, né? Que eu acho que a parte mais importante ali é na simulação, porque ali o cliente vai ver se enquadra para ele, né? Em questão Sim. de entrada, valor de parcela, taxa de juro, né? Isso mesmo. A simulação, geralmente, se importa por 2 caminhos. Ou que fica melhor de entrada e parcela, ou realmente entender tudo que o cliente precisa. A localização do terreno, que ele quer construir, e ter mais ou menos a base do valor para poder simular. Aí, depois da simulação definida, o próximo passo seria a análise de crédito. Isso certo? seria o cliente apresentar os documentos, né? O RG CPF, o comprovante de endereço atual, comprovante de renda e a certidão de estado civil. O comprovante de renda tem muitas questões também sobre aquele cliente que ele é autônomo. Como que a gente consegue aprovar esse cliente? Poderia ser através do imposto de renda, pelo Prolabore e os extratos bancários também, né? Sim. Estamos chegando na fase aí de declarar o imposto de renda para quem é MEI, né? Sim, porque quem é MEI tem que ser o imposto de renda pessoa física. Porque o cliente que chega de MEI, ele acha que a declaração ali do CIMEI é suficiente para comprovar a renda. Só que não, aquilo lá é para CNPJ. Mas para fazer o Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro financiamento, precisa dar imposto de renda pessoa física. Então, agora em março que começam as declarações, para quem é MEI, é importante lembrar. Sim, já aproveitar, nós né? auxiliamos também, né? Da forma que a Caixa... Porque tem que ser de acordo com as normas da Caixa também, junto com a Receita Federal. Não adianta o cliente ir até um contador e pedir para declarar uma renda. Sim. Vai chegar para nós e não vai ser aceita pela Vai ser conformidade da Caixa. Tem que estar tudo bonitinho. Receita Federal com o normativo da Caixa Econômica Federal. Isso é muito comum, né? Eles vão lá, colocam qualquer valor, qualquer campo. Não é qualquer campo, que a Caixa aceita também. E a MEI não é permitido o Prolabore, igual é das empresas, né? Que é Simples Nacional. Então, o que vale ser lembrado é que se você tem uma MEI e pensa em ter um financiamento habitacional, acho que esse é o melhor mês para conseguir isso. Começa Né? agora em março, eu acredito que vai até finalzinho de maio, março ou abril. Acho que é abril. Antes de fazer toda a parte da MEI, dava para consultar, ver com a gente antes, ver o que precisa ser declarado para aquilo que o cliente quer. Daí a gente faz toda a ponte. No caso, né, os que são MEI nos procurem. Sim, Nos procure, vem até porque daí a gente vai ter que analisar o normativo da Caixa juntamente com as normas da Receita Federal.
Não Sim. pode ser um imposto de renda tipo qualquer isento, por exemplo. Então, antes né? de fazer, né, a transmissão do imposto de renda, pedir para o contador, né, mandar o corpo para a gente, né, o detalhamento do imposto, para a gente ver se está dentro dos campos permissíveis pela Caixa. Então, a gente fazendo essa juntada de documentação para análise, a gente leva lá até vocês fazem toda a parte de sistema e é marcado a entrevista com a gerente, né? A entrevista acaba trazendo um pouco de medo para os clientes, mas é algo simples. Sim, a entrevista com a gerente da Caixa é mais para a gerente conhecer o cliente, né? E para reforçar o que já foi falado para o cliente também. Sim. Mas é bem tranquilo. Ela também passa os valores das despesas que o cliente vai ter referente ao financiamento, mas é super tranquilo, bem de boa mesmo. E aí, aprovado. Daí aprovar. Dia feliz. Aí o passo seguinte seria O cliente escolher, né? A gente dá 40 dias para o cliente escolher o lote e escolher a construtora que vai fazer o projetinho da casa e vai executar, né, a construção. essa parte, essa etapa do processo, nós aqui da ICEST cuidamos de toda a etapa. Nós auxiliamos na procura do terreno, inclusive fazemos vendas de terreno agora, né, Breno? Com certeza. Definido o terreno, passa para a parte de projeto. Desenhar, projetar o que o cliente quer construir, o que ele sonha. Nós temos uma equipe também completa de projetos, os engenheiros, temos a arquiteta. E definindo o projeto, passa para o Guilherme fazer o orçamento. Isso. Na verdade, assim, o processo da construção em si, do todo o projeto, ele inicia desde a escolha do terreno. A gente vai fazer a análise topográfica do terreno, que é o primeiro passo. Para instruir o cliente se vai ter algum custo extra, se é um terreno bom pelo preço que estão oferecendo ou não, se aquele valor extra, né, vai conseguir encaixar na Caixa ou não, se vai ter que ser o valor extra fora financiamento. Então, esse é o primeiro passo. Após isso, ele realmente escolheu, vai para a parte de projetos. A gente elabora um croquis, inicialmente, onde ele vai escolher a metragem de casa, tudo de acordo com norma, né, dentro do Código de Obras, dentro do Código Sanitário, o tamanho de cômodos. Então, assim, o cliente não fica limitado a um tipo de casa somente, que todo mundo pensa, minha casa, minha vida é casa igual. Não, não é igual, cada um escolhe o modelo que quer a casa, porém a gente só coloca dentro de normativo, que é tamanho de cômodos mínimos, né, tamanho de janelas, portas. Então, essa parte de croquis é definida, vem para a parte de orçamentos, a gente faz orçamento, apresenta ao cliente o orçamento final, com já o terreno, faz o compilado desse está dentro do valor que ele está esperando, dentro do financiamento. Se tiver, a gente dá sequência ao projeto completo, aí vem para mim, para estar fazendo toda a documentação Caixa que tem hoje a PCI, né, que é a proposta de construção individual. Vale aqui falar que esse é um documento que muito importante para a Caixa, que ali você faz todo o seu memorial descritivo, de obra, né, você coloca todos os valores de itens, são 20 itens para você falar o que vai em cada item, desde serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, paredes e assim vai. Você coloca o que vai dentro da casa em relação ao memorial descritivo, tipo de esquadria, tipo de parede, o método construtivo, que é muito importante, né? Você vai usar um bloco, se vai usar alvenaria, se vai ser steel frame, se vai ser algum outro tipo de construção, tipo de cobertura. Então, todos esses dados eles estão dentro desse documento. Além disso, tem o cronograma. Né? O cronograma é o que, tipo assim... É o coração, é né? o coração da obra. Que vai ser executado ali, é o Executado. cronograma. Se a pessoa colocar um cronograma muito apertado, né, você fala assim, uma casa pode ser construída em 6 meses? Pode, mas é um risco grande De atrasar de dar a obra. errado, porque a gente tem que contar com intempéries, né, questão de chuva, a gente tem que contar que às vezes vai vir faltar algum material, entrega de lojas, principalmente aqui em Itapeva hoje, tem lojas que você tem que encomendar revestimento, demora 20, 30 dias para chegar. Então, todo esse planejamento, a gente fala que tem que dar uma distribuída no cronograma, por quê? Para você trabalhar com folga. Porque se você coloca um cronograma extenso e você conseguir bater 2 etapas no mês, ótimo, você está adiantando. Melhor que você atrasar. É porque se atrasado, aí vai ter que fazer a reprogramação. Daí tem um Isso. custo, né? Todo aquele trabalho para Exatamente. fazer. Então, é um retrabalho, né? Uhum. De você fazer ou pensar que vai vir um tanto de dinheiro a mais naquele mês, mas não está contando que você também vai ter um trabalho a mais. Uhum. Então, quanto mais você subdividir as etapas, melhor é. E o cliente tem que estar explicado disso, porque às vezes ele pensa que quer uma casa, minha vida vai ser construída em 6 meses, mas não.
é muito raro acontecer isso na nossa região, né? A mão de obra aqui também é um pouco escassa, já tem poucos, né, pedreiros, vou falar assim, pedreiros, né? A gente sabe que tem bastante gente na área, mas que não são profissionais. Então, essa parte do cronograma tem que ser muito bem elaborado, muito bem executado, muito bem pensado, para você verificar o que vem de etapa, se aquele recurso que vai vir para você vai dar para você cumprir com seus pagamentos, tanto de fornecedores, mão de obra. Então, essa parte da documentação, ela tem que ser muito bem executada. Guilherme, com relação, assim, a gente já pegando o gancho da PCI, vale ressaltar que a gente está falando não apenas como construtor ou como engenheiro. Sim, somos prestador de serviço de engenharia caixa, somos credenciados, né? E, assim, eu vejo que muita gente tem a dificuldade, os engenheiros, no caso, em distribuir o cronograma conforme você falou, né? Um caso bem peculiar é quando o engenheiro coloca, por exemplo, que tem que estar com piso, né, numa fase de início de obra ainda, já está colocando que tem que estar piso no cronograma. É algo que na execução dá muito problema para o cliente, né? Estraga, né? Então tem que ser feito. Tem que ser feito uma sequencial de obras que seja compatível com a real execução. Isso. Exemplo, você não vai poder fazer uma execução de uma fundação antes de você fazer uma terraplanagem, ou você não vai poder fazer uma laje antes de você fazer estrutura, não existe isso. Então o engenheiro tem cobertura antes de parede. Não dá. Não. E o engenheiro ele tem que conhecer sobre obra antes de fazer essa documentação. Exatamente. Né? Esse eu acho que é o principal. É o pulo do gato, né? Tá conhecendo obra para estar fazendo um cronograma. Porque hoje também tem casos que, como, né, em vistorias, a gente pega muito o caso que a pessoa que fez a PCI não é a mesma pessoa que está executando. Então, a pessoa que está executando ele fica perdido, porque ele executa de uma forma e acaba não estando aprovado aquela mensuração que ele fez. Acaba reprovando daí. Outro problema é a questão da mensuração de obra. É um grande problema entre os engenheiros. Eles, né, não sei como é a mensuração deles, mas hoje tem, né, no normativo, que é livre, né, acesso para todos, no COT, que tem o anexo 4, que ele fala parâmetros de mensuração de obra. É por ali que o engenheiro da Caixa ele vai se avaliar, né? Ele vai se basear por ali. Então, se a pessoa que está fazendo a mensuração da PLS dele também fizer por ali, não vai ter problema. Então, o exemplo do piso que o Breno deu. Contra piso, você pode colocar 35% de piso numa casa que tenha cerâmica, que vai ser o contrapiso. Então, já está ok. Mas tem gente que coloca 50%, 60%. Teve caso de engenheiro já ter colocado isso, adentrando um pouco na questão da engenharia da Caixa, que ele fala que eu peguei um caso que ele falou que tinha cobertura, laje, 100% de supraestrutura na casa, supraestrutura. É laje, vigamento, pilares, escada e laje. É isso. Isso é a supraestrutura da casa. Ele colocou 100% da supraestrutura na casa, eu cheguei na casa não tinha a laje. Ele falou que a laje ia estar na cobertura, entendeu? Então falta um pouco, às vezes, de conhecimento em relação às coisas básicas da engenharia, o que é uma supraestrutura, o que é uma cobertura, o que contempla, o que não contempla. Um caso que a gente pode analisar, já falando disso também, é que antigamente, quem é um pouco mais antigo da área vai lembrar, a PIFUI. A PIFUI, ela era uma planilha, né, mais analítica. É mais completa, mais né? completa. Hoje a gente tem a PCI, ela é muito sintética. Então a pessoa que tinha antigamente a PIFUI, ela tinha tantos itens de 1 a 20, da mesma coisa que tinha a PCI. É que tinha um nome cada item, né? Cada item tinha lá, tipo, projeto, o primeiro item, serviços preliminares. Já tinha na frente escrito o que seria, sabe? Projetos, alocações de container, gabarito, daí você entra em infraestrutura. Tinha item por item, escavações mecânicas, escavações manuais, estacas, concretagem. Então isso facilitava para eles preencher antes. Mas é a mesma coisa, a pessoa pegar hoje a PIFUI, vai seguir na mesma, a questão que uma era analítica, a outra é sintética. Então a base da avaliação e da vistoria é a mesma coisa, não mudou nada. Só mudou a questão do preenchimento, mais nada. Então tem que ter muito cuidado na hora de preencher a PCI, né? Muito cuidado. Para não ter dor de cabeça lá na frente, né? Porque depois atrasa, segura dinheiro, reprova, né? Bastante. E tem casos ainda, falando aqui da engenharia da Caixa, que, tipo assim, o engenheiro responsável pelo projeto, ele colocou no documento, na PCI, o engenheiro que está fazendo a avaliação, ele vai acreditar naquilo que está no documento.
Um exemplo, ele colocou que a obra vai ser 55 metros quadrados, mas a modalidade que ele escolheu de construção é alvenaria estrutural. Ou ele vai ser construção convencional, que é blocos de vedação mais estrutura de concreto armado. Aí a gente chega na obra que faz a vistoria, durante a obra, que hoje tem nos marcos, se eu não me engano é 30% e 85% de obra, né, que são duas só, principalmente na de 30%, a gente chega às vezes está ao contrário do que ele colocou. Então se ele escolheu alvenaria estrutural, ele está executando um de bloco de concreto, cerâmico com estrutura de concreto, ou se ele colocou bloco, ele está executando em estrutura, né, de bloco de estrutural. Isso acontece muito em Sorocaba. Porque às vezes, o bloco ele é mais em conta, né? Ele é tipo uma modalidade segura, porém ele é algo mais em conta na questão de superestrutura. Então as mensurações são diferentes. Só que nessa situação já vai ser reprovado também, né? Vai ter que mexer em toda a PCI de novo. Aí trava o processo, é uma coisa chata que a gente não quer, mas a gente também não pode deixar passar e fingir que não viu. Entendeu? É algo visto. Então isso acaba complicando um pouco na questão da engenharia da Caixa. Principalmente que vai fazer a visita com 30%, né? Exatamente. Daí já está adiantado. Esse é um problema que aconteceu bastante aqui na região. Não é o nosso caso, graças a Deus, mas o engenheiro pedir as vistorias e ir recebendo, né? E chegar na vistoria de 30%, que é a que o engenheiro vai... Travar. Aí travar. Daí bloqueia e tal, daí tem que entrar com a documentação. Só que daí a pessoa já recebeu por aquilo, muitas vezes não está executado. Então é complicado. Antigamente, quando era PIFUI e que a gente fazia as vistorias mensais, né, Guilherme? Era 100%, nada passava errado dessa forma. Mas foi uma medida da Caixa e a gente está seguindo, que são as vistorias com 30% e com 85%. E o restante hoje a gente envia a PLS, né, que é as fotos comprovando que cada etapa está concluída e até mesmo tanto o responsável técnico como o cliente, ele tem que assinar, ele tem São que comprovar. cientes, né? Estão cientes daquilo. Mas ainda cabe, hoje, né, tem gente de má índole que acaba falando para o cliente assinar, ou burlando a assinatura e enviando para a Caixa para pagar o recurso. Infelizmente. Né? Então, por isso que a gente sempre frisa que quando vai contratar, tem que ser uma construtora séria, né? Se não for construtora, alguém que saiba fazer a documentação da forma que a pessoa vai executar. Não é um documento simples de fazer, não fiz e eu vou tocar por conta. Cara, tem muita chance de erro. Então tem que ser da forma que vai executar. Se for construtora, tem que ser uma construtora de boa índole para não receber o dinheiro e sumir. Ou mesmo trazer problema, tanto documental como de pós-obra, atrasos. Então isso é muito importante. E mais ou menos assim, Guilherme, você tem ideia o que são os principais erros que o pessoal comete na hora de fazer a documentação, fora esses que você já falou? O cronograma sempre... Sempre dá pau. O cronograma curto, sempre deixar o cronograma mais extenso para trabalhar com folga. Esse é o principal. Esse é o principal, certo? Fazer um orçamento real também do que você está gastando. Não pegar preço tabelado, vou pegar hoje os índices que a Caixa usa, que é o CUB com a SINAP, vou pegar pela SINAP, vou pegar pelo CUB, não majorar, porque hoje a gente tem a questão do BDI. O BDI é algo muito importante na questão de orçamento. A pessoa tem que ter noção, mas o que é um BDI, né? Eles têm que saber o que é um BDI, o que está incluso no BDI dele. Então, isso eles têm que calcular para conseguir inserir no orçamento. Também não pode extrapolar os valores do índice da Caixa, que vai chegar lá e vai reprovar. Isso é óbvio. Mas também não pode ter menos do que o necessário para construir, porque o engenheiro também pode vir a questionar na avaliação, que ele não vai conseguir construir. Então, os maiores erros é o cronograma, às vezes um projeto não feito, né? O projeto que não vai atender ao que o cliente quer, realmente tentar, tipo, entre aspas, enfiar um projeto daquele jeito no cliente, né? Não perguntar, falar que é aquilo. Eu já peguei caso de fazer vistoria, mas a casa ficou assim. O engenheiro falou que só dava para fazer assim. Não existe assim, isso. Não existe isso. Entendeu? Tem que ser um projeto adaptado. E a troca de material, né? Que a gente pega bastante, né? Troca de material que dá mais dor de cabeça, né? Hoje a gente tem normas, né? Tem que ser seguida. Porque colocou ali no projeto e na PCI tem que executar de acordo, né? Tem que executar de acordo.
E além disso, tem que ser executado com a qualidade e a obra ela tem que estar dentro da norma. Por exemplo, a gente já pegou caso, pessoa que fazer uma casa com uma construtora, por exemplo, e eles estarem colocando treliça como coluna de casa. Bastante caso. Bastante caso. Então, assim, né, tem que ficar atento. Isso é motivo de reprova também? Né, isso aí é motivo de paralisar o processo, porque ele está fora da norma. A 6118, que é o estrutural da construção civil, na parte da engenharia. Então, todo esse processo, quando a gente pega algo fora de norma, principalmente com a parte estrutural, a gente trava o processo, né, na engenharia caixa, solicita ou a remoção daquilo, ou refazer o serviço com a apresentação de foto e solicita também já uma vistoria presencial para a próxima etapa, para comprovar realmente. Porque senão só vai ver lá no 85%, às vezes passa despercebido. Mas isso a gente informa. Então é bem grave essa situação. Então, essa situação porque é um problema estrutural. Mas se você pegar falhas de execução, rebocar sem chapisco, bastante gente faz. Construir sem vergas e contra-vergas. Também. A gente pega bastante também em vistoria de obra. Isso daí para o cliente traz muito problema. Desplacamento, no caso do reboco sem chapisco, pode desplacar, além das fissuras que podem causar. Vergas e contra-vergas também, fissuras em janelas. Tem que ser atentado às normas de construção, para não ter problema. Quando a gente fala construa com quem entende do assunto, envolve tudo isso, né? Envolve tudo isso. Não é só chegar lá e no dia da entrega... Não. Então, só para É só retomar, alegria. o passo a passo então seria o cliente fazer análise, fazer a simulação, definir, análise de crédito, escolher o terreno, nós vamos desenvolver o projeto, o Guilherme vai fazer toda essa documentação que ele nos explicou agora e a gente vai enviar de novo para vocês para abertura de vistoria. Que aí vem o engenheiro caixa analisar essa documentação. Analisar essa documentação que tem que ser bem definida, como o Guilherme falou. Porque nessa análise do engenheiro, ele também pode reprovar e o cliente já não conseguir mais dar sequência ali. Sim, já trava ali com ele, né? Então, passou pela vistoria, aí volta de novo para vocês. Vocês trabalham, né? E aí, qual que é o seguinte? Daí quando volta, que o engenheiro dá ok, o laudo tá válido para nós no sistema, daí a gente entra em contato com o cliente, a gente vai perguntar se vai usar o fundo de garantia ou não, saldo de devedor para quitar do lote, e daí a gente vai preencher no sistema que é o contrato. É no sistema que a gente faz o preenchimento dessas informações. E a gente encaminha para a conformidade da caixa final, que ela vai analisar a documentação do cliente, o serviço nosso, o serviço do engenheiro caixa e vai emitir para nós um PA de conforme. Esse PA ele tem que vir conforme. Inconforme, alguma coisa a gente precisa corrigir ali. Conforme que está ok, a gente pega o processo físico, daí o gerente vai imprimir o contrato e vai marcar o dia da assinatura do contrato. Daí é o dia especial. É o dia especial. Assinou com a caixa, aí vem a parte da documentação, que é um custo extra que o cliente tem, além da parte de entrada. Sim, né? isso. Essa questão da documentação, vocês também ficam responsáveis por ela, né? Vocês auxiliam nesse processo também. E facilita também, porque agora a gente está fazendo até em 18 vezes. A gente pode, né? A gente soma, vê com o cliente, né, do que ele conversou com o gerente no dia da assinatura, da entrevista, né? O que foi negociado lá. Todos, né, os processos têm um produto, o gerente negocia, né, com ele. Então, o que a gente soma lá? O que vai ser pago na caixa, né? A taxa do custo da caixa. A prefeitura, quando é construção, aquisição de terreno e construção, tem o ITBI ou se é imóvel pronto, né? E o cartório. Então a gente soma todas as taxas e mostra para o cliente. Se ele vai querer fazer o pagamento, né? Pix, em dinheiro, ou pode parcelar no cartão em até 18 vezes também, que facilita bastante para eles. E isso é um diferencial de vocês. Da mesma forma que a gente facilita todo o processo para o cliente, cuidando de todo o processo para eles, vocês cuidam de todo o processo do financiamento. Porque antes, o pessoal eles tinham que financiamento, assinar, aí depois tinha que ir na prefeitura, tinha que ir no cartório, tinha que fazer todo esse trâmite. E então fora eles a conseguem... ressalva, né? Fora a ressalva, porque às vezes dá ressalva, tem que ir lá e pega a senha e demora, devolve. Então vocês cuidam desse processo e ainda parcela para a pessoa os 18 valores vezes. em 18 vezes. Então tá muito fácil de E daí construir. a gente fica, né, com o cliente, assim como vocês também, durante toda a etapa, né, da construção, porque daí vem a PLS pra gente, a gente manda na caixa, para o cliente receber.
Aí, às vezes, dá algum problema lá na caixa, o gerente entra em contato com a gente, como a gente que entregou, a gente já resolve ali com o cliente. Então, o cliente, na verdade, ele tem mais facilidade do que dificuldade hoje no processo, né? Porque hoje ele não fica muito, que nem entrega a PLS, tem que ir lá na caixa, esperar o gerente ir lá, alguém pegar a PLS, para daí pôr no sistema. Ele deixa ali no escritório, a gente já despacha para a agência, né? Quando no final do dia as PLS são entregues na agência, no mesmo dia que é entregue lá no escritório. Questão da PLS, bastante importante. Quando o cliente manda para a gente, né, ou o engenheiro, elas vêm assinadas, né, ou manual ou pelo Gov. A gente já teve casos lá no escritório, né, vários, do cliente depois questionar quando chegar a visita do engenheiro caixa, né, que entra, no caso de vocês também, quando vão fazer as vistorias, chegar lá no 85%, o engenheiro caixa chegar lá e a obra está com 40%, por exemplo. Aí o cliente, né, fica bravo, quer entrar com processo contra a caixa. Não. Existe uma assinatura ali, independente, né, se foi dele ou não. A pessoa que passa, né, esse documento para o sistema, ela não tem olhos para ver se realmente o que está ali está executado. É um documento que chega, que ele tem que ser lançado no sistema. Então, aí vem o comando, né, de pagamento, né, se for entre o 30% e 85%, ou chegar em 85% quando o engenheiro trabalhar, que o engenheiro vai ver, né? O engenheiro caixa vai lá. Exatamente. Então, é bastante importante, né, o cliente, quando ele pega a PLS, ele também acompanha a obra, né, junto com vocês, né, com as construtoras, para ver se tá. Porque quando chega a vez da caixa, né, do engenheiro caixa, fazer a prestação de serviço dele, de ir lá e ver que não está executado, a culpa é ali de ambos, né, tanto do cliente quanto do construtor. Sim, tem né? um termo de ciência na PLS Sim. que tá do responsável técnico e do Porque eles proprietário. assinam, então Eles tem que estão de tomar acordo com cada cuidado com etapa o que para assina, concluir, né? Sim, até que, né, quando ele assina o contrato na caixa, no contrato diz, o cliente é o administrador da obra, né? O dinheiro cai para ele, para daí ele passar. Então, assim, às vezes eles falam, mas eu passei o dinheiro e o construtor não executou. Eu acho que é importante explicar para a galera que nós não recebemos a obra à vista, né? Não. É executado para daí a Caixa Isso, fazer o aham. pagamento daquela etapa. Exato. Para fazer o pagamento da etapa, é esse documento APLS enviado. Uhum. É Mensal. tudo retroativo. Tudo né? retroativo. Faz, depois A recebe. gente sempre executa a etapa para receber ela depois. Não é? E a mesma questão que vale ressaltar é das entradas nossas. A gente também facilita igual vocês. Uhum. A gente Parcela consegue, também. às vezes, exemplo, retirar material de acabamento, porque às vezes o cliente quer ter um acabamento melhor do que está no nosso memorial. Ele tem essa possibilidade. Ele que a gente consegue parcelar em 18 vezes no cartão, porque está com a taxinha do juros, certo? A gente pode negociar algumas outras formas também junto aqui à construtora, certo? Mas essas duas primeiras são as principais hoje, que é o cartão e a retirada de materiais, que tem bastante dos últimos assinados que optaram por tirar. Muito bacana, né? Fica maleável para eles, mas porque sabe que a etapa vai demorar umas 8 etapas, mais ou menos 8 meses para chegar naquela parte de acabamento, então ele pode ir lá parcelando no cartão na loja, Daí vai lá, passa o cartão, 12 parcela em meses, 12. já virou 20 meses aí no tempo que ele assinou. Não, e hoje tem loja de parcela em até 24 meses, né? O material facilita muito pro cliente, né? E aí, então, assinou, foi pro cartório, registrou, aí a gente pode começar a obra. Isso. Aí a questão do início da obra é algo bem importante frisar que a gente só inicia a obra após vir projeto aprovado da prefeitura, alvará de obras e a matrícula está averbada no cartório. já. Porque como é algo retroativo, a gente não recebe nada sem esses documentos iniciais para a Caixa. A gente tem que apresentar esses documentos iniciais para iniciar a obra. Senão a gente não recebe. Não teria como a gente estar trabalhando sem, 2 meses, 1 mês, porque às vezes depende de prefeitura, cartório. Então a gente espera vir todos esses documentos para a gente dar o pontapé inicial na obra. A gente executar a primeira etapa. Talvez esse seja um dos nossos grandes diferenciais, que é a segurança que a gente tem no início, né? No caso, a gente começar quando de fato tiver tudo para começar, Sim. né? Não começar com documentação errada, com algum problema. E a entrada também. Não Por- receber a entrada, né? Sem Porque- de fato ter começado a obra. É uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Paga a entrada, tudo para uma construtora X, depois trava o processo, entra no problema de não querer devolver o dinheiro. Então a gente assina toda a documentação, facilita todo o processo para o cliente, para depois a gente sentar, vamos começar a obra? Vamos. Então vamos conversar sobre pagamento, definir o valor da entrada certinho, isso é uma segurança para o cliente, porque ninguém quer pagar um negócio Sem ver. Sim. sem ver.
que está começando. Então, fica mais transparente o processo, da forma que a gente trabalha, eu acredito. A Caixa também trabalha dessa forma, tem que executar, né? Executa e apresenta a PLS para receber, né? E vai assim até o final da obra, né? Então a gente vai acompanhando o processo. O que você vê, Renata, que é a maior dificuldade que os clientes têm? Não digo nem quando chega na fase de acabamento, mas no meio da obra. O que é as dores? O que você sente disso? Assim que eles vêm saindo do chão, é ansiedade, né? De querer ver pronto, de ir todo dia. Realmente tem cliente que vai todos os dias. Todos os dias. Tem aquele cliente também que me mandou uma mensagem: Renato, como que tá a minha obra? Você tem uma foto? Não vai. É confiança também, né? Saber que vai, Que tá tudo que tá tudo certo. Mas eu acho que se a gente pode falar um principal ponto que a galera mais tem dificuldade é lidar com o sentimento de ansiedade durante o processo da construção. Sim. Porque é um vínculo longo que eles têm, tanto com vocês quanto com a gente, e envolve processos, como o Guilherme falou, etapas, né? Envolve, muitas vezes, não só a gente, terceiros, né? Que são outras dificuldades que a gente tem, né, Guilherme, no processo de execução. Que é a mão de obra, né? O prazo, às vezes, do terceiro não está batendo com o nosso Impacta com o prazo, nosso. acaba empatando ali, dando uma dificuldade no processo. Sim. Mas, né, a gente tenta correr sempre do melhor caminho possível, sempre tendo algum caminho de saída, não só ficar travado, mas o terceiro ainda acaba, às vezes, dando uma judiada. Sempre no finalzinho de obra, né? Sempre no final. Né? Porque o que acontece? No começo da obra, a gente tem muitas opções. Por exemplo, se eu não fizer o esgoto, eu posso estar fazendo uma fundação de alguma coisa, vou estar fazendo um vigamento. Aí depois, se eu fizer o esgoto, eu já consigo fazer o contrapiso. Posso estar subindo as paredes sem ter feito contrapiso, sem ter feito esgoto, que não é a forma que a gente trabalha. A gente sempre procura trabalhar com a obra mais limpa possível. Mas a gente tem opções na fase inicial de obra. Aí chega em algumas fases que a gente depende exclusivamente do terceiro para a gente conseguir dar sequência. Como, por exemplo, a calha, exemplo esquadria, exemplo o gesso, que são casos que, se a gente não tem calha, eu não consigo fazer um forro de gesso. Sim, com certeza. Né? Não consigo entrar com uma pintura. Depois. Se eu não tenho forro de gesso, eu não consigo fazer um piso, porque eu vou estragar o chão. Não consigo fazer elétrica, não consigo fazer pintura. Então, assim, um serviço depende do outro. Esquadrias. Se não tem esquadria para fechar a casa, a gente não consegue entrar com a elétrica para poder garantir que não vai ser roubado, que é um problema também que acontece. Então, assim, a maior dificuldade é todo mundo ter uma sinergia e o cliente ele saber respeitar cada etapa do processo, né? Cada etapa do processo. Cada etapa, né, tem ali a sua um pouco da dificuldade. Às vezes está em meio chuvoso, às vezes pegou ainda a questão de alvenaria no meio chuvoso. Então, essa questão às vezes fica parado, porque não dá para trabalhar na chuva. Então essa parte até ter laje, né, é algo complicado em relação ao clima. Acaba impactando um pouco. Um dos nossos diferenciais também é a equipe. Equipe nossa, registrada. Também vai estar no final, né, Mari? Sempre no final, né, no ABITS, quando vem para mim, a gente tem que fazer o acesso, né, à Receita Federal, para o ECAC, a gente fazer a finalização de obra. Então, né, a maioria dos casos zera, né, a receita com o vínculo do funcionário, né, que é uma parte bem cara. Na verdade, a Receita Federal, do final da obra, é um dos impostos mais caros que tem para pagar. Então, no caso de vocês, né, que vinculam os funcionários na obra do cliente, a maioria delas zera. Né? Então, é um imposto a menos para o cliente pagar. Então, é a vantagem de contratar uma construtora séria, que trabalha com funcionários registrados, que está bastante tempo no mercado, é um dos diferenciais. E, assim, os nossos funcionários, o pessoal... A gente está há 6 anos no mercado, né, Guilherme? 6 anos. E nesses 6 anos, a maioria do nosso pessoal de acabamento está desde o começo. Desde o começo com a gente. Então, assim, a gente sempre... Os parceiros que a gente tem, a gente sempre zela deles e é difícil a gente estar trocando só por... Garantia de qualidade, né? A gente tem que sempre manter isso, a garantia de qualidade. E a gente sempre tem um processo parecido, né? Sempre parecido. Seja para uma casa pequena ou uma casa grande, o processo de construção vai ser sempre mantido o mesmo. As etapas ali vai ser correr mesmo. Ação, depois um, outro e assim vai. Então não é porque é minha casa, minha vida que a gente vai fazer. Não, jamais a gente vai falar que uma casa... A fundação, a estrutura é diferente. Vai ser com treliço. Não. A estrutura sempre é a mesma.
Claro que cada caso tem a sua questão estrutural, né? Às vezes precisa de mais aço, a outras não, mas tudo isso é calculado. Um detalhe também que fica bem feio nas obras é a pessoa fazer, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, pintar a parede sem massa corrida, sem um gesso, para deixar um acabamento lisinho. E isso sem uma textura. E isso está presente em obras do médio alto padrão, e a gente trabalha da mesma forma no Minha Casa Minha Vida. Sim, Né? Consegue garantir a qualidade. a qualidade da entrega, a qualidade da casa. Você também falou da garantia, Guilherme. A Caixa também exige que o construtor dê garantia, né? Sim, a garantia de 5 anos. Isso, em relação estrutural, né? Aham, A garantia estrutural, isso aí, se não me engano, está disposto no Código Civil, que a gente tem a questão de estabilidade da edificação por 5 anos. Então, a gente tem essa garantia e daí cada serviço a gente também tem suas garantias pré-definidas. Exemplo, a calha tem o seu tempo de garantia, porque também depende do terceiro, tem chuva, né? Ela vai desgastar. Uma coisa que vale ressaltar muito também, que o cliente também ele tem que, né, zelar pelo imóvel, ele tem que fazer a sua... não só parte, mas assim, ele tem que fazer ali uma correção, alguma coisa, né, preventivo, não corretivo. Né? Sempre prevenir, sempre olhar uma calha, ver se não está entupida, porque antes... Depois que vir chuva, pode vir? Pode. O vento leva a sacola. Já pegamos vários casos de clientes que entope calha por causa de sacola que vem com vento. É folhas, né? Estiar. Isso. Então, isso é bom, né, frisar para os clientes que é bom sempre dar uma olhada. Calha, a parte do telhado é sempre dar uma olhada. Outro ponto importante, Guilherme, que vale ressaltar, é o porquê que a gente executa material e mão de obra. Assim, na verdade, a questão da facilidade. A gente faz toda essa gestão, tanto de material e mão de obra, para facilitar a obra em si. Para não ter a questão do pedreiro parado, para não ter falta de material, a gente tem os encarregados nossos que supervisionam todas as obras que estão em andamento. Hoje acho que a gente está com umas 40 obras em andamento. Então, essas obras ela tem que fluir dentro do cronograma que está previsto durante o mês, ela tem que ter a sequência dela, e não pode faltar material. Então, a gente sempre trabalha adiantado ali com o pedido. Por exemplo, vou pedir um revestimento para o cliente, tem que pedir 15 dias antecipado. Sempre quando já está no cronograma de eu iniciar um revestimento daqui a 15, 20 dias, a gente já aciona o cliente para ele escolher na loja, já passa a metade, tudo certinho. Ele vai só na loja, que é parceira nossa, que a gente passa uma lista. Ele escolhe como vendedor, que a gente já tem o nosso vendedor. E o vendedor só faz o contato com a gente em relação ao pagamento. Aí o cliente só tem, vamos falar bem assim, o trabalho de escolher, o resto é com a gente. E os materiais básicos a gente compra tudo, desde aço, areia, pedrisco, cimento, o cliente não se preocupa com nada. Então o cliente vai escolher no final, tipo piso, porta, essas coisas? Parte de acabamento. Gostosa, né? Mas a parte bruta, a gente Já absorve compra tudo tudo, a gente junto. já faz tudo a melhor gestão. Porque já pensou, se o cliente não entrega o material, se a gente pedisse areia, por exemplo, pedra, cimento... Pedindo prego. Daí não dá. Seria... né? Faltou 2 quilos de prego, eu tô precisando urgente lá. Não dá. Então a gente... Porque tem uma galera que pensa assim, vou fechar com construtora, tem uma qualidade dos materiais inferior, vou comprar ferro mais barato. Cara, não existe isso. A gente tem que dar garantia, a gente tem que atender norma, a gente tem que atender as historias da Caixa, tem que estar tudo dentro dos critérios, não tem por que a gente fazer algo para baratear que nos traga um problema depois. Se a gente trabalhasse dessa forma, a gente não ia conseguir ter longevidade na área. Não, até porque vocês não são só a construtora, vocês são engenheiros responsáveis pela obra. Exatamente. É o nome de vocês que estão lá. Por muito tempo. Uhum. Teve um engenheiro ontem que brincou comigo que cada casa é um casamento que a gente tem. É um casamento por longo tempo. E não deixa de ser verdade. Mas então vamos lá. Para a gente recapitular como é que funciona o processo para quem quer fazer seu Minha Casa Minha Vida ou seu financiamento de médio alto padrão. O que ele tem que fazer, Renata? O ideal é sempre marcar uma conversa, né, Breno? Porque são vários detalhes. É um processo simples, mas são vários detalhes e é uma casa, né? E muita gente quer, às vezes, simulação pelo WhatsApp, quer um atendimento diferenciado no WhatsApp, mas só que dessa forma a gente não consegue sentir. Não consigo entender o que ele precisa e às vezes fica algo vago que ele até desiste. Então, o ideal sempre seria vir até nós, vamos entender o que o cliente precisa, em questão de valores, o que fica legal de entrada, o que ele busca de parcela. Encaixou uma simulação?
Vamos para o segundo passo, análise de crédito. Juntar a documentação, enviar para as meninas lá, passa pela análise de crédito, passa pela entrevista com a gerente, passou pela entrevista, escolhe o terreno, nós vamos auxiliar também nessa procura pelo terreno, projeto, definir o projeto, né? Desenhar para o cliente, visita as obras também. Mas espera aí, se eu sou o cliente, todo esse processo que você falou, eu vou gastar algum dinheiro ou não? Não vai gastar nada. Por hora, né? Vamos definir o terreno, a gente vai auxiliar nessa procura e definir o projeto. O projeto executado pela equipe de arquitetura, né? Sim. Visita as nossas obras para terem ideias também, é sempre bem legal. Tudo bem definido, o Guilherme vai fazer a documentação, enviamos para abrir vistoria de novo, passa pela etapa caixa, né? Aguardando para assinar o contrato. Assinou, registrou no cartório, vamos iniciar a obra. Logo chega o dia de entregar a caixinha. Então é um processo que o pessoal às vezes manda mensagem e acha que é muito difícil, mas na verdade é totalmente oposto. É muito fácil na construção, é muito fácil conseguir falar com vocês, né? Conseguir um atendimento com a gente viabilizar todo o processo para o cliente e fazer aquele sonho sair do papel. Porque o nosso trabalho, ele é um trabalho que, cara, é sensacional. Quando eu converso com o cliente, eu falo que dá para ver Deus, sabe, agindo na vida da pessoa através de alguns processos. Porque tem gente que muitas vezes não tem nem o dinheiro da entrada. Só tem o sonho. Quantos clientes a gente já pegou assim, Quantos clientes têm o sonho de sair do aluguel e ficar com uma parcela mais barata? E você pensa assim, putz, vai ser uma coisa mais simples para ele, vai ser daqui a pouco chega, parece que a família vai trabalhando para aquilo dar certo. Na hora que você vê, a casa tem decorativo de gesso, tem sanca, tá com porcelanato legal, ficou com um tamanho bom, a casa fica bem distribuída, bem executada. Então, assim, você vê que, cara, como é um milagre na vida da pessoa e ela ter tudo isso daí com uma parcela menor que o aluguel. Né? Sim. Tem clientes que a gente fez há 3 anos atrás que são casas que na época o cliente falava, nossa, é uma parcela alta para mim agora, mas beleza, vamos dar sequência. E ficava com uma parcela de R$700. Hoje, o que é uma parcela de R$700 comparado a um aluguel? A gente já pegou cliente no escritório que pagava R$1.800 de aluguel e hoje está pagando R$784 na casa. De parcela. De parcela. Né? Para um negócio que é seu. E pensar que o aluguel, ele vai valorizar, ele vai subir. Sim. E a parcela da casa, ela é fixa, ela é constante. Sim, vai valorizar o imóvel, né? E vai valorizar o imóvel. Valoriza bastante. Então essa que e tem o privilégio de construir do jeitinho que a gente sonha, né? Exato. Porque todo mundo tem o sonho do jeito que quer a casa, né? E na construção, a gente faz do jeitinho que a gente tem em mente, né? E a gente vê de tudo, né? Família conseguindo. Tem gente solteira que faz. Sim. Tem cliente nosso que era solteiro, chegou no final, já estava grávida, com filho. Dois casos, né? Então, é muito legal participar disso daí, né? E eu tenho certeza que quem faz o processo, ele não esquece, né? De todo mundo que está envolvido, de vocês. Porque cada um tem uma história, né? Cada processo é diferente, né? Tem. E tem o dedinho de quem ajudou na escolha do material, né? Então é sensacional. É gostosa, né? É muito gratificante, né? Gratificante participar de sonhos. Ver realmente que Deus Preparou aquele momento, né? Abriu O portas. cliente consegue muito mais do que ele sonhou. Às vezes, na primeira conversa aqui, não, vou fazer algo simples, não. E chegou lá no final, não. Não, tá A certo. casa tá sensacional, tá linda. E o cliente participou de todo aquele processo, escolheu, acompanhou. Então, realmente, Eu conversei com uma cliente, acho que foi semana passada. E a gente está falando sobre isso que a gente está falando agora, né? Que obra é algo abençoado. Porque a maioria do cliente acha que não vai ter condições de terminar. Sim. E todos terminam, e igual o Breno falou, vai além do que a pessoa estava esperando, né? Além do esperado, né? Então, é algo assim muito emocionante, gratificante mesmo, assim, de presenciar cada situação, né? E é muito triste também quando a gente encontra casos de pessoas, assim, cara, eu nunca presenciei cliente tendo tanto problema, porque aqui a gente nunca trouxe esse problema. Mas vocês já devem ter presenciado pessoa ter sonhado dessa forma E não ter dado certo. e não ter né? dado certo Aham. porque contratou uma mão de obra que não entrega ou que fez alguma E coisa. causou ali o prejuízo, né?
A gente tem situações assim que houve prejuízo, mas ainda, graças a Deus, conseguiu finalizar, né? Mas ficou aquele prejuízo, né? Né? Que poderia estar esse prejuízo na casa, acaba, né? Não tá. Eu ouvi falar até de caso de divórcio por conta de problema. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Lá é casos de família, né? Né? Lá tem de tudo. Porque se a gente, como construtora, traz tanto problema para o casal, pode trazer instabilidade para o casal. Então, a nossa função é trazer o menos dor de cabeça possível. Então, assim, principalmente a minha aqui no escritório, que eu normalmente cuido dos conflitos, né? É a questão de a gente evitar o máximo possível o conflito. Porque é o sonho do cliente, né? Toda aquela ideia que, às vezes, não está saindo daquele jeito, a gente tem que tentar adaptar conforme o cliente quer, da melhor forma possível e dar um jeito de entregar com a melhor qualidade. Essa é o nosso compromisso como construtora. Essa questão mesmo de entrega de obra, é bom frisar, né, de escolher uma construtora boa. Então, uma pessoa que realmente entrega, né, que vai entregar ações e visitar a obra já entregue, e visitar se tem obra em execução, verificar até mesmo onde tem acesso ao Instagram, onde tem realmente pesquisar, porque hoje tem muito aventureiro. É sempre quando o cliente volta da entrevista, até no dia da assinatura do contrato, a gente gosta de frisar, o gerente também, acompanhar, né? Tá acompanhando a obra. Né? Não assinar a PLS, sim. Por exemplo, assinou um mês, depois assinar a segunda, se não houve evolução, né? Principalmente pelas fotos, né? No dia da entrevista, a gente fala que é para ir acompanhar, né? Tipo, ver as obras que já estão sendo construídas, né? Para estar fazendo a escolha certa, né? Para evitar essas dores de cabeça no futuro. Tem gente que tira sarro da gente e fala assim, vocês são todos blogueirinhos no final de obra. Cara, mas é uma vitória muito grande, a gente tem que comemorar, tem que registrar um momento e tem que estourar confete e fazer de tudo, porque... quem não sabe o que passou, né, durante, não sabe, né? gente, os perrengues, tanto do cliente quanto nosso como prestador de serviço. Então é um processo que é muito batalhado e a gente tem que glorificar. Porque acho que é só ir lá e assinar, né? Não. Tem cliente que a gente tem que ir lá no computador, conversar, ver o que dá para ajeitar, né? E alinha isso, alinha aquilo, Fica né? fazendo um jogo de números, né? Às vezes tira daqui, não dá a metragem que ele quer, mas se tirar um pouquinho ali, ajusta, tira isso, põe aquilo. Às vezes casal, porque não tá só para conseguir complementar a renda e... Tem de tudo, faz de tudo para dar certo, né? Casa que não queria casar, né? Exatamente. Tem que falar para os clientes não separados. Exato. Gente, mas... Não dá tanto problema. O separar que é o problema. Mas então, pessoal, o processo é muito fácil, né? É muito fácil. Só não constrói, eu acho que quem não tem paciência de tentar entender o processo. Porque quem entende o quão barato o quão simples minimamente se organiza para sair do aluguel. Porque hoje ninguém merece ficar pagando 10, 15, 20 anos para um negócio que não está indo para lugar nenhum. Né? E você pagar pelo menos um negócio que vai ser seu e que vai valorizar e que ao longo do tempo o aluguel vai ficar cada vez mais caro enquanto a parcela vai ficar cada vez mais barata, não faz sentido a pessoa continuar dessa forma. Então, assim, quero agradecer de coração vocês terem topado esse bate-papo com a gente, né? Primeiro que a gente faz. Foi muito legal. E a gente tentou ser o mais claro possível, tanto para quem entende da área, quem está na área e tem dúvidas sobre a parte de processos da engenharia caixa com o Guilherme, e até para quem pensa em conquistar o primeiro imóvel. Então, obrigado de coração por vocês terem topado. E eu acho que, resumindo, quer construir, constrói com quem entende do assunto. Legal.